Pessoal, mais uma vez aqui estamos, mais uma vez para falarmos do machismo feminino, que este assunto eu tenho trazido aqui a pauta, coisa que poucas pessoas, que trabalham aí, que falam da Rappel e dessas questões do relacionamento entre homens e mulheres, das leis, da misandria que há na sociedade contra o homem hoje, eu criei essa página para a gente debater a respeito do machismo feminino, que é aquela narrativa de que o homem ele é mau, o homem é machista, o homem é violento, o homem é abusador, etc, etc, etc. E que neste momento as mulheres elas se esquivam dessa situação. É como se ela sumisse da sociedade, como se ela não tivesse nenhuma participação nessa questão do machismo, nessa questão da conduta que é reprovada pela sociedade, pelas mulheres, enfim. A figura do homem cada dia mais criminalizada, a figura do pai, a figura do marido, a figura do cidadão, etc, etc. Então é urgente a gente começar a discutir, a gente debater essa questão e trazermos esses detalhes à tona para que a gente comece a contrapor essa verdadeira máquina de trucidar homens que hoje nós temos. Então, no primeiro vídeo aí eu falei sobre a questão da entrevista da Angélica, que ela falando que as mães são que criam os filhos e que as mulheres, muitas delas, são machistas. Eu acredito que são todas. E que ali ela revela que realmente as mulheres têm uma parte de influência na questão do desenvolvimento e na questão também da conduta do homem maduro ou adulto. Então, eu quero mais uma vez passar esse vídeo aqui, que é uma entrevista também, feita num programa aqui há algum tempo atrás, no qual uma professora foi agredida dentro de sala de aula por uma mulher, que era uma mãe de uma criança de 6 anos, que teve a sua atenção chamada pela professora, a mãe não gostou, foi lá no outro dia e agrediu a professora que estava grávida, perdeu inclusive o filho, o bebê, de tanto que apanhou. Então, assistamos esse vídeo aqui. Vamos lá. Mário, mas então somos nós, eu, mãe, todos os outros, Por acaso, só para saber, as agressões são mais por parte das mulheres ou dos homens? Há situações, eu não sei dizer porque não há estatísticas disso, mas provavelmente mais mulheres. Avós e mães, sim. Não é só... Até porque muitas vezes a maioria dos casos dos encarregados de educação são mães ou são avós e portanto a probabilidade é maior. E muitas vezes essas agressões têm a ver com episódios deste género. É a situação do recreio em que a funcionária chamou a atenção, às vezes sem grande relevância, mas que é empolado porque também há aqui uma questão que é importante, que é a relação que existe entre os pais e os próprios filhos. O mais interessante aqui, pessoal, é que nesse trecho da entrevista foi a que eu separei para vocês, para a gente debater aqui, que é o mais importante. A Cristina Ferreira, me parece o nome dela, faz a pergunta para aqueles dois homens que são representantes da escola e que estão falando sobre o assunto. Quem mais agrediu os professores e diretores e pessoas que trabalham em escola, de modo geral? E eles ficaram meio reticentes, por quê? Hoje em dia ninguém quer criticar a conduta das mulheres, ninguém quer falar, é meio proibido. Então ficaram assim e tal, mas revelaram. Quem mais agride são as mulheres. Elas agridem professores, diretores, secretárias, etc, etc das escolas. Até mesmo porque, eles dizem, elas são a maioria que são encarregadas da educação. E aí eu quero falar o seguinte, elas são a maioria na questão do encarregado da educação, mas a gente tem que ver outros dados importantíssimos também, que eu vou colocar aqui, que é para a gente perceber, porque aí parece, nossa, a mulher, coitada, ela está sozinha com os filhos, os pais abandonam, não sei o que, aquela velha ladainha, para denegrir, mais uma vez, a imagem do homem e colocar, rebaixar o homem, o pai, como sempre eles fazem. Mas o INE, o Instituto Nacional de Estatística, diz o seguinte, que a família monoparental em Portugal está crescendo, vertiginosamente ano após ano. Então diz as estatísticas que hoje nós temos, entre as famílias em Portugal, 27% já são de famílias monoparentais. O que é isso, monoparentais? São famílias constituídas apenas de um representante ali, ou a mãe ou o pai. A mãe morando, ou uma figura feminina morando ali com as crianças, ou a figura masculina, o pai, morando ali com as crianças, com os filhos. E mais interessante ainda, desses 27%, quase 28%, 80 mil famílias é constituído por mulheres com os filhos, com as crianças, e 20 mil de homens com as suas crianças. Portanto,
cresce cada vez mais a questão da família monoparental, onde a mulher cria a criança por conta própria. Ou seja, mais uma vez aqui, essa mulher, por exemplo, que agrediu a professora na frente do seu filho de 6 anos, qual é a influência e o que essa mulher está ensinando ao seu filho? Só que ninguém comenta, ninguém fala. É como se ninguém pudesse falar nada, né? É como se isso passasse despercebido, não devesse ser comentado, né? Apenas falar mal do homem, que o homem é mau, que o homem é isso, que o homem é machista, patriarcalista, que é isso que é assado. Mas quem é que está influenciando? Cada vez mais, não só em Portugal, no Brasil, no Ocidente em geral, as mulheres estão ficando com seus filhos sozinhas em casa. Elas estão criando, inclusive tem alienação parental, né? Que é a questão da falsa acusação para que o homem seja afastado do lar e das crianças, dos seus filhos, para elas receberem pensão, e está ali monopolizando as crianças. E o engraçado é que a violência tem aumentado. Eu vou trazer aqui os dados também no próximo vídeo, onde fala que a violência entre crianças tem aumentado, né? A violência também de pessoas adultas, tanto mulheres quanto homens, tem aumentado exponencialmente. Enquanto que também diz que o lar, a casa ou a família monoparental é feita apenas de mulheres com crianças. Então a relação é, se cresce a violência e se cresce também a família monoparental com a mulher, a figura feminina com as crianças, é sinal de que a influência está sendo feita pelas mulheres cada vez mais, e não o homem, porque a violência está aumentando. Então, por aí a gente percebe que o machismo feminino, ele atua neste momento. Então, pessoal, vamos debater, vamos comentar e aguardemos aí os próximos vídeos que nós traremos aqui dados e também comentários, reflexões a respeito da conduta da mulher com relação à sociedade, a violência na sociedade, o machismo, a violência sexual, né, o abuso sexual e tudo mais. Ok? Estamos juntos.